Olá, sejam bem-vindos ao Maricá Debate. O programa de hoje traz um tema essencial para a saúde pública e para a conscientização da população: o impacto do carnaval na saúde e os dados sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. O carnaval é marcado por alegria, festa e celebração. Mas além da diversão, essa época também traz desafios para a saúde coletiva, principalmente no aumento da exposição a riscos relacionados às ISTs, como HIV, sífilis e hepatites virais. A combinação de grandes aglomerações, maior consumo de álcool e redução da percepção de risco faz com que essa questão seja cada vez mais debatida por profissionais da saúde e autoridades sanitárias. Para refletir sobre os impactos e resultados da festa, temos a presença de Gabriela Leite. Ela é médica especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Bem-vinda ao Maricá Debate, Gabriela. Muito obrigada, Lana. É um prazer fazer parte desse programa. Estou muito honrada, ainda mais falando de um tema de suma importância, né, de saúde pública. Então, estou muito feliz mesmo, viu? Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Bom, então, hoje vamos entender melhor como os números das ISTs se comportam nesse período, qual o papel da prevenção e quais estratégias podem ser adotadas para reduzir esses índices. Agora, no Maricá Debate. Gabriela, então, para a gente começar, durante muitos anos, as pessoas ouviam, o termo doenças sexualmente transmissíveis. Esse termo não é mais utilizado e hoje temos, então, o termo infecções sexualmente transmissíveis. Antes, então, de nos aprofundarmos, no tema, de fato, do nosso dia, pode contar para o público de casa o que explica essa mudança nos termos? Claro. A mudança do termo doenças sexualmente transmissíveis era DST para infecções sexualmente transmissíveis, IST, foi adotado para refletir a realidade dessas condições. Por quê? O termo doença geralmente se refere a uma condição que já apresenta sinais e sintomas. E muitas vezes as infecções sexualmente transmissíveis podem estar presentes ali no organismo sem estar apresentando nenhum sintoma, principalmente no início. Mas mesmo assim, elas podem ser transmitidas. Então, essa mudança de nomenclatura busca fazer com que o público tenha uma melhor compreensão, que eles podem não estar sentindo nada, mas ter realmente uma infecção. E também busca quebrar um pouco o estigma, porque na nossa sociedade, doença, ela carrega, um peso maior. Com certeza. Então, sabendo que elas podem apresentar essas infecções, elas vão pensar em se testar, em buscar, o atendimento. Então, foi com esse objetivo de maior conscientização mesmo da população. Perfeito. Bom, então agora, com os termos explicados, queria que você contasse para a gente, o carnaval tem um impacto direto no aumento dos casos de ISTs? Quais são os dados e também estatísticas que reforçam essa relação? Sim, os dados sugerem que esse período festivo aumenta sim os casos de infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem diversos estudos, então a gente tem estudos no Rio de Janeiro mostrando um aumento alarmante, principalmente nos últimos anos. Tem estudos de Minas Gerais mostrando aumento de sífilis. Esse ano em Salvador a gente apresentou um aumento de 19% nas testagens e a positividade desses testes de infecções sexualmente transmissíveis tem aumentado muito. Então, a testagem e a positividade dos testes, pessoas testando positivo, aumentando, mostra essa relação direta entre o carnaval e as infecções. É um período de muita alegria, muita festividade, mas que a gente tem que realmente ter atenção a essas estatísticas, né? Sim. Agora, quais são, então, as principais ISTs que apresentam um crescimento nesse período e por que isso acontece? Então, a gente tem a sífilis que tem sido um grande problema no Brasil tem um tempo, aumentando. A sífilis no começo também é assintomática, como a maior parte das doenças, então a transmissão é muito fácil. Então, a sífilis está entre uma das principais doenças. A gente tem o HIV, sempre em pauta, que no carnaval também apresentou um aumento. As hepatites virais, a hepatite A, B e C,
Tem gonorreia e clamídia, que são menos faladas, mas são infecções sexualmente transmissíveis, são bacterianas, que também tem uma transmissão silenciosa, mas também tem testagem, HPV e herpes genital. Por que a gente acha que acontece? Carnaval, esse período de festividade, é marcado por um maior número de relações casuais, né? Então a gente sabe que o ambiente festivo acaba favorecendo maior encontros ocasionais, novas parcerias sexuais. Tem a redução do número do preservativo, embora exista uma série de campanhas tentando falar do preservativo, os estudos mostram que o número de uso de preservativos reduz bastante no carnaval. Tem a aglomeração e o turismo, então a mobilidade entre as pessoas de diferentes regiões favorece essa disseminação das infecções e tem muita desinformação, apesar da gente tentar informar, então é por isso que a gente está hoje aqui no programa, né? Tentando levar a informação. Com certeza. Agora, Gabriela, conta um pouquinho pra gente. A gente compreende, né? São muitas áreas dentro da medicina. Qual foi o que te motivou a estudar, a se especializar em infectologia? O que faz, de fato, um médico infectologista? Conta para o pessoal. Olha, eu sou uma grande apaixonada por infectologia, eu confesso. Eu sou muito realizada na minha área. Eu acho que é uma área que a gente consegue atuar muito em prevenção. Poucas áreas da medicina a gente consegue lidar com antes do problema chegar, né? Então, com a infectologia, a gente lida com muita saúde pública, poder falar com as pessoas. Eu gosto muito de me comunicar, poder levar saúde, né? E são muitas doenças, as infecções, a gente lida com infecções tanto bacterianas, quanto virais, quanto fúngicas. São infecções que têm tratamento. Então, assim, poder ver a evolução, por exemplo, sífilis, que a gente está falando aqui, sífilis no carnaval. Sífilis é uma doença que ela pode ser muito grave. A sífilis pode matar na sua forma, pode ter a forma neurológica, pode ter formas muito graves. E se a gente prevenir ou se a gente tratar ela no começo, a gente vai ter um paciente que vai ficar ótimo. Então, assim, ver que a gente faz a diferença direta na vida das pessoas, para mim, é, assim, realmente renovador, me faz muito bem. É uma área que realmente me satisfaz muito. Muito bacana. Agora, falando aí, né, desse momento do carnaval, como que o consumo de álcool e outras substâncias comuns, né, durante o período de festa, pode influenciar no aumento da exposição a riscos de infecção? Então, o consumo do álcool, de outras substâncias psicoativas, ela, como você falou no começo do programa, reduz muito a percepção de risco. Então, acontece que a capacidade de julgamento acaba sendo reduzida, a tomada de decisão fica um pouco mais confusa e as pessoas muitas vezes vão subestimar, né, estimar menor os riscos das relações desprotegidas. Com isso, maior chance delas não aderirem ao uso do preservativo. As pesquisas indicam que pessoas sob efeito de álcool e outras drogas psicoativas, elas usam muito menos preservativo. Tem também a questão que as pessoas sob o uso dessas drogas têm um aumento da vulnerabilidade a situações de risco e também tem um maior risco de múltiplas exposições. Então, quanto maior o número de exposições, ainda mais com pessoas que não tenham tido contato antes, etc., aumenta a chance de tanto contrair quanto transmitir, né, essas infecções sexualmente transmissíveis. Sim. Agora, você comentou sobre o preservativo, né? Além do preservativo, quais são as outras estratégias que podem ser adotadas para a prevenção de ISTs nesse período? Ótima pergunta, porque hoje em dia a gente fala muito em prevenção combinada. O preservativo é ideal, né? É essencial a gente estar utilizando, mas a gente pode combinar para aumentar ainda mais a eficácia na prevenção. Então, uma das coisas que a gente pode adotar é a testagem regular para infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem testagem nos postos de saúde, etc., para HIV, para sífilis, para hepatites. Então, é importante as pessoas têm uma vida sexual ativa, procurar se testar periodicamente,
tanto pensando na sua saúde quanto na saúde dos outros, né? Porque ela pode estar transmitindo doenças e nem saber. Hoje em dia, o que eu considero um grande avanço é a profilaxia pré-exposição do HIV. Não sei se todo mundo conhece, mas é o PrEP. A PrEP é um medicamento preventivo indicado para pessoas que têm relações sexuais desprotegidas, ou com parceiros que não saibam se tem ou não HIV, ou com parceiros que realmente têm HIV, e ela deve ser iniciada antes de iniciar a exposição, por isso que é pré-exposição. Então, ela é uma medida muito eficaz, e atualmente a gente também tem a PEP. Tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é feita a medicação a partir de 72 até 72 horas de uma relação sexual desprotegida, e é feita por 28 dias. Além disso, a gente tem algumas vacinas que previnem infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem vacina para hepatite B, que tem no SUS. Tem vacina para HPV. Inclusive, um grande ganho que a gente teve recentemente é que pacientes que fazem PrEP também têm acesso à vacina para HPV. Eu considero, assim, uma grande vitória, né? Porque a vacina para HPV previne, o HPV ele pode evoluir para câncer, né? Então, acho que é uma grande vitória. E a gente tentar dar uma segurada no álcool, ter uma conscientização maior sobre isso. Tem também a questão de lubrificantes, utilizar lubrificantes à base de água ou silicone é um modo de prevenção, porque ele reduz o risco de lesões e microfissuras durante o sexo. E essas lesões e microfissuras acabam aumentando o risco. Então, o lubrificante é importante, muitas vezes é distribuído também. E, por último, eu falaria em cuidado com o compartilhamento de objetos íntimos. Então, brinquedos sexuais, tem que ter cuidado ao compartilhar, ou utilizar, né, preservativo quando utilizar em uma pessoa e depois trocar o preservativo, realizar a higiene aí nesses brinquedos, cuidado com lâminas de barbear. Acho que são medidas importantes também, combinadas. Muito bacana. Agora, você falou sobre a testagem, né? Qual que é a importância da testagem rápida e onde as pessoas podem ter acesso a esses exames? Gabriela, desculpa, acho que cortou um pouquinho. Eu fiquei sem internet. Imagina, acho que já voltou. Você já consegue me ouvir? Tô perfeito. Maravilha. Então, eu estava te perguntando, como você tinha comentado sobre a questão da testagem, qual que é, então, a importância da testagem rápida e onde as pessoas podem ter acesso a esses exames? Eu acho que a testagem é essencial hoje em dia, tanto para detecção precoce, como eu falei, as infecções muitas vezes não têm sintomas, então identificar uma infecção sexualmente transmissível precocemente permite um tratamento precoce. Então, muitas vezes as pessoas nem chegam a ter sintomas, né? Por exemplo, sífilis, que eu já citei, ela não chega a ter sintomas. HIV, diagnosticado logo no começo, a pessoa não vai ter a imunidade tão atingida quanto se ela ficasse uma grande quantidade de tempo. Então, isso reduz as complicações e previne também a transmissão para outras pessoas, né? Os testes rápidos, eles são simples, eles são bem rápidos, em meia hora a pessoa consegue ter o resultado, então é muito bom. E tem uma acessibilidade grande, é gratuito, pelo SUS a gente consegue. Aí em Maricá, os locais que tem são no Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA, que funciona em anexo com o Hospital Municipal Conde Modesto. Dei uma pesquisada para poder Muito bom. me... O Hospital Conde Modesto Leal, que fica no centro de Maricá. Então, Gabriela está trazendo aí essa informação super atualizada de informação. Conde Modesto Leal aqui no centro da cidade de Maricá. É isso aí. Além disso, nas 27 unidades de saúde da família também tem a testagem. E no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, que fica em Araçatiba. Araçatiba, perfeito. Pesquisa super atualizada. Eu queria fazer um adendo que quando eu fui pesquisar sobre Maricá, eu achei uma notícia e fiquei super feliz, que a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, esteve
ativamente presente no Carnaval de Maricá para a prevenção de STs. Eles levaram blocos, né, de saúde, então houve distribuição de preservativos, houve testagem para os foliões. Eu achei isso muito interessante, essa oportunidade de realmente levar saúde e prevenção. Então, parabéns para a Prefeitura de Maricá, foi uma grande ação, fiquei bem feliz em ver. Muito bacana. Então, aproveitando que você está falando sobre essa ação que foi específica, né, da cidade de Maricá, que é, né, aí acompanhada e executa todas as suas ações de saúde a partir do Sistema Único de Saúde. Queria saber de você, o SUS oferece algum suporte específico para a prevenção e tratamento das ISTs durante grandes eventos como o Carnaval? Ou isso funciona mais assim, como você comentou, especificamente de cada cidade, que faz as suas orientações e funcionam cada uma de um jeito diferente? Então, o SUS, tudo que a gente falou antes em relação a PrEP, PEP, lubrificante, preservativo, o SUS dispõe de tudo isso, realização de testagem, só que durante grandes eventos, carnaval, fica muito de município para município, de secretaria de saúde para secretaria de saúde. Então depende muito, mas em geral o SUS tenta sim ampliar essa distribuição de preservativos. A gente até vê campanhas hoje em dia muito mais para o público, educativas, mas tentando tirar um pouco o estigma, tratar, né, relações sexuais, uso de preservativo de maneira mais próximas. Então a gente vê sim essas ações do SUS. Tem hoje em dia o crescimento de centros de testagem, aconselhamento, o CTA que tem aí, né, em Maricá. Então, eu vejo que o SUS tem sim ampliado a tentativa de prevenção, até porque a melhor maneira que a gente tem de lidar com as infecções sexualmente transmissíveis é a prevenção. Então, o SUS tenta sim, ele oferece essas medidas. Muito importante. Agora, falando para pessoas que já foram expostas, né? Você comentou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouco mais. Quais são os primeiros passos a serem tomados por essas pessoas? Com certeza. Então, acho que o primeiro passo é avaliar o risco de exposição, né? Aconteceu uma relação sexual sem preservativo, teve rompimento do preservativo, teve contato com secreção de uma pessoa desconhecida, houve compartilhamento de agulha, outro material pérfuro cortante. Acho que o primeiro passo é entender o que é um risco, né? Então, entendendo esses riscos e tendo tido esses riscos, ideal é procurar um serviço de saúde o mais rápido possível. Como eu falei, para o HIV, a gente tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Quanto mais rápido do evento, maior a eficácia. Ela tem eficácia até 72 horas, mas os estudos mostram que a eficácia é maior no início. Além disso, essas pessoas, elas devem ser acompanhadas com testagens de ISTs regulares. Então, vai ser realizada uma testagem no dia que ela chega com essa relação de risco, esse evento de risco, 30 dias após, 60 dias após e 90 dias após, porque existe algo que se chama janela imunológica, que é o tempo que é necessário para os testes positivarem. Então, assim, você teve o contato, o primeiro teste que você fizer ali, ele só vai saber se você tinha alguma doença, uma infecção antes, mas a gente vai ter que acompanhar o após para ver a positividade. Além disso, ficar atento a sinais e sintomas, que eles podem demorar um pouco, né? Podem se manifestar dias, semanas depois. Então, ver se está com algum corrimento normal, apareceu alguma ferida, alguma verruga genital, está com ardência ao urinar, febre, se começou a aparecer aumento de linfonodo, aquilo que a gente conhece como íngua. Então, é importante, assim, ficar mais atento ao corpo nesse período, enquanto está esperando essa testagem, que vai ser repetida.
tentar ao máximo usar preservativo, porque a gente não sabe, né, se houve uma contaminação, evitar novas exposições, né, e buscar um aconselhamento de fato. Acho que os serviços de saúde, eles podem ajudar bastante, eles também oferecem apoio psicológico e aconselhamento sobre prevenção, então acho que são as medidas mais importantes, assim. Agora, Gabriela, você até comentou um pouquinho no início, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Existe resistência ou preconceito na busca por diagnóstico e no tratamento das ISTs? Como fazer para superar isso? Então, hoje em dia eu vejo grandes avanços. Primeiro eu vou começar com o lado bom, depois eu vou pro lado ruim. Eu vejo realmente grandes avanços. Eu acho que a gente consegue falar melhor sobre sexo, infecções relacionadas a sexo, etc. Mas sim, existe uma grande barreira. Eu acho que a gente consegue superar isso por meio de educação continuada. Não dá para ser só em alguns momentos. A gente tem que levar isso para as escolas, a gente tem que levar isso para as universidades, a gente tem que espalhar, tentar realmente normalizar. Algo que eu falei agora há pouco, que eu acho bem interessante, que eu vejo que as campanhas estão cada vez mais próximos do público. Então, eles colocam músicas que são conhecidas pelo público, que são, assim, aclamadas, e dentro eles falam do uso de preservativo. Então, eu acho que essas medidas são importantes. Eu acho que precisa de uma conscientização coletiva e individual em relação a entender que infecção sexualmente transmissível não é o fim de nenhuma linha, é algo que todo mundo está suscetível a partir do momento que eu tenho uma exposição sexual. Eu estou suscetível, então é entender isso, não é o fim. Hoje em dia a gente tem grandes avanços, então, em relação a tratamentos, em relação a vacinas, em relação a muita coisa. Então, eu acho que é importante, muito importante, quebrar esse estigma. Eu tenho alguns projetos em relação a isso. Eu já fui 2 vezes para a Amazônia e eu fiz um projeto em relação à infecção sexualmente transmissível. Eu fui a várias escolas públicas falando sobre isso, consegui fazer um engajamento entre as unidades básicas de saúde e as escolas para levar preservativo, deixar a testagem para os adolescentes, algo mais fácil. Então, eu acho que esse é um trabalho nosso, coletivo, do dia a dia mesmo. Seja os pais falando com os filhos, seja os professores na escola, acho que é um compromisso coletivo e individual. Maravilha. Você comentou um pouquinho sobre a sífilis, né, que é uma das que se falam mais, tem esse grande aumento, né, nesse período, né, de festa. Além disso, o aumento dos casos de sífilis tem sido uma preocupação aí nos últimos anos. O que se deve a esse crescimento e como agir para combatê-lo? Sífilis tem sido um grande problema e é triste, porque assim, o tratamento da sífilis é tratamento com penicilina benzatina, que é o benzetacil que todo mundo conhece, é um tratamento simples, é um tratamento gratuito, ele só precisa realmente da testagem. Eu acho que o que a gente debate muito é que antigamente, quando tinha aquela epidemia do HIV, que se falava muito sobre HIV, as pessoas viam muitas pessoas falecendo, etc. A gente teve uma fase muito crítica. As pessoas falavam mais, vamos usar preservativo, etc. Hoje em dia, parece que as pessoas esqueceram dos riscos. Eu trabalho com HIV e, assim, os números, eles crescem e crescem e crescem, só que hoje em dia a pessoa tem uma vida normal, graças a muitos estudos, aos tratamentos hoje em dia que são excelentes, excepcionais. Então eu acho que os jovens, os adolescentes de hoje em dia, eles não passaram por aquela fase de, meu Deus, a gente precisa utilizar preservativo para
não contrair doenças, e é muito pouco falado. Vira e mexe, quando eu falo que eu sou infectologista, as pessoas falam, mas você trabalha com o quê? Eu falo, eu trabalho com HIV, etc. As pessoas, meu Deus, mas HIV tem tanto assim? Eu falo, gente, tem muito, é que a gente não fala mais sobre. Mas assim, os números só crescem, entende? Então eu acho que as pessoas estão se descuidando também com a PrEP e com a PEP, que são excelentes medidas, mas as pessoas esquecem que ela previne do HIV. A gente tem sífilis, a gente tem hepatite, a gente tem gonorreia, clamídia, a gente tem HPV, a gente tem herpes, então assim, é ótimo a gente prevenir do HIV, mas a gente tem que prevenir das outras doenças também. Então eu acho que a redução realmente do uso de preservativo, a pouca fala sobre isso, sobre a importância, é algo que faz com que os números estejam tão alarmantes hoje em dia. Sim. Agora, falando dos profissionais de saúde, né? Como que eles podem, então, melhorar a abordagem? Se existe algum estudo, algum treinamento para os profissionais, de uma forma geral, estarem mais sensíveis a essa abordagem, a esse cuidado na pessoa que chega ali, de repente, precisando de uma testagem ou com o resultado de alguma IST? Como funciona essa abordagem para os profissionais de saúde? Então, a gente tem sim, tem vários treinamentos. O pessoal, principalmente desses centros de testagem, são pessoais que é uma equipe profissional de saúde que passa por uma série de capacitações. Eu já passei por capacitações, principalmente do Ministério da Saúde, a nível municipal, estadual, a gente tem essas preparações, porque é algo muito delicado e é algo que deve ser tratado com naturalidade. Como eu falei, qualquer pessoa que tenha relações sexuais está sujeito a uma infecção. Então a gente tem que tratar, não o estigma jamais pode partir do profissional de saúde, é algo assim, essa barreira jamais pode partir do profissional. Então a gente vê isso com certeza nas capacitações, e é normalizar, é levar os profissionais, levar para as famílias, levar para a comunidade que atende. Às vezes a gente vê, por exemplo, um pessoal mais de idade, trazendo um tema aqui, que não está na pauta, mas eu acho importante. A gente vê crescendo muito a positividade dos testes de infecções sexualmente transmissíveis na terceira idade, e a barreira é muito grande. Eles muitas vezes falam, não, imagina, para que eu vou testar? E a gente testa e, infelizmente, acaba diagnosticando, seja hepatite, HIV, sífilis. Então, assim, a gente tem que naturalizar. Eu acho que a palavra que eu gostaria de trazer hoje é naturalizar que todos estão sujeitos e, a partir disso, tomar medidas. Então, a testagem, todo mundo, por que não fazer, né? Uma testagem que é gratuita, que a partir do momento que ela, caso venha positiva, o tratamento é todo gratuito, é todo pelo SUS. Então, assim, a gente vai estar se protegendo, a gente vai estar evitando complicações, a gente vai estar protegendo o outro. Então, acho que é realmente a importância de todos se conscientizarem, sem dúvidas. O profissional de saúde tem que ser o primeiro a ser conscientizado e ter um contato mais próximo, né, com a população, para poder fazer isso sem gerar nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de impedimento, assim, tornar mais leve. Eu acho que o tema tem que ser mais leve. Assim como o carnaval é leve, é folia, é diversão, a gente tem que aproximar, né, da população para a gente trazer para mais perto. Com certeza. Agora, Gabriela, falando de tecnologia, existem novas tecnologias ou avanços recentes no diagnóstico e também no tratamento das ISTs que a população deve conhecer? A gente tem uma série de avanços, os estudos estão cada vez melhores. Então, os testes rápidos que são feitos hoje em dia, dá para fazer até com saliva, alguns testes rápidos já são oferecidos, já é um grande avanço, né? Esses testes que em questão de minutos ficam prontos. A gente tem também testes mais sensíveis, que a gente fala que é teste de PCR, que com uma maior sensibilidade, eles ficam positivos com um tempo menor. Então, doenças que positivariam em 8 semanas, 12 semanas, a gente consegue uma positividade mais rápida. Tem alguns casos que a gente precisa, né, de fato, saber
teve contato com essa doença, etc. Então, a gente tem testes melhores atualmente, mais sensíveis, para várias infecções, incluindo gonorreia, clamídia, HPV. Os custos também estão sendo reduzidos, e esses testes sendo melhores, eles reduzem aquilo que a gente chama de falso negativo, que são pessoas que contraíram a doença e em testes não tão bons viriam negativos. Então, assim, esse avanço dos testes acho que é algo que é importante saber, importante procurar o atendimento, que em algumas condições testes melhores, assim, mais avançados serão oferecidos, cada caso é um caso. E o que a gente tem de principal, assim, muito animador, que eu gosto muito de falar, é em relação às terapias. Hoje em dia, o tratamento de HIV é um tratamento que recebeu um avanço, assim, enorme, desde que eu comecei a trabalhar com infectologia, já melhorou muito. Então os remédios hoje, eles têm muito menos efeitos colaterais. E hoje em dia, a gente, no ano passado, chegou no Brasil um tratamento para HIV com um único comprimido. Se você pensar que, assim, há 40 anos atrás, as pessoas utilizavam mais de 20 comprimidos. Se você conversar com pacientes que são desde o início da pandemia, eles usavam mais de 20 comprimidos por dia, utilizavam medicação venosa, medicação intramuscular, medicação que dava uma série de efeitos. A gente conhece alguns deles, que é a lipodistrofia, que é aquela redução da gordura, que tinha um estigma muito grande, porque as medicações do HIV, eles levavam a alterações físicas, etc., também, que acabaram gerando um estigma. Hoje em dia, as medicações têm muito pouco efeito colateral, elas são muito mais eficazes e elas permitem que a pessoa que faz um tratamento ali regular do HIV, ela se torne indetectável. O que é indetectável? É uma pessoa que não tem uma carga viral sendo replicada. Os estudos hoje em dia já mostram que a pessoa com carga viral indetectável é intransmissível. Então, assim, esse é um avanço enorme. Então, a pessoa, ela tem o vírus do HIV, só que ela toma corretamente a medicação, muitas vezes agora tomando um comprimido, e ela não tem essa replicação e não transmite. Então, assim, quando que a gente ia pensar isso há anos atrás, né? Além disso, a hepatite C, a gente conseguiu muitos avanços também nos últimos anos em relação a tratamento. Os tratamentos, antigamente, ultrapassavam, assim, 1 ano, eram tratamentos que não eram tão eficazes, tinham uma eficácia menor do que 50%, então tinha que repetir o tratamento. Hoje em dia, a gente tem tratamentos altamente eficazes, também com um só comprimido, muitas vezes, um tratamento de 12 semanas e com uma eficácia de 95%. Então, assim, os tratamentos das infecções, eles têm melhorado muito, e tudo pelo SUS, é algo assim, eu acho muito maravilhoso. Tem vacinas também, como eu falei, vacina para hepatite B, vacina para HPV, vacinas cada vez melhores, tem vacina para hepatite A também. Então, eu acho que, assim, ter conhecimento disso é importante, né? Ajuda a quebrar esse estigma também. Eu acho que o conhecimento é uma grande fonte de empoderamento para quebrar esses estigmas. Com certeza. Agora, eu queria saber de você como promover, então, uma conscientização mais eficaz para que a prevenção se torne, então, um hábito, né? E não apenas aí uma preocupação momentânea após momento de festa. Com certeza, eu acho que é essencial. A gente precisa de um conjunto de estratégias focadas na educação contínua. Eu foco muito na educação, porque eu acho que a educação é a nossa base, né, de empoderamento. Então, precisa de um engajamento comunitário, precisa de uma integração com o cotidiano das pessoas. Essa educação continuada tem que começar desde a gente pegar desde as crianças, né, e passando pelos adolescentes, como eu falei, levar para a escola, levar para a universidade, fazer programa educativo. As campanhas não podem ser só no carnaval, não pode ser só em datas específicas. A gente tem que ter campanha sempre, eu acho, né, nas redes sociais, na mídia,
para realmente tornar a prevenção um ato de rotina e levar, eu acho que para um âmbito lúdico, conseguir relacionar, usar o preservativo de uma forma mais natural, né? Por meio dessa conscientização. Além disso, eu acho que é essencial medidas de saúde pública para poder estar sempre disponibilizando esses testes, que seja algo fácil, né? Que seja. Porque tem que ter a oportunização a gente tem que levar a oportunidade. Então, a pessoa não pode ter uma dificuldade para fazer o teste. Ela tem que ter o teste fácil. Então, aí em Maricá, tem 27 unidades básicas que tem esses testes. Então, assim, vai ter alguma mais perto da sua casa, esse é o objetivo, né? Tornar fácil. Hoje em dia também tem se investido em telemedicina, num suporte online. Eu acho que é um avanço também que pode ajudar no esclarecimento de dúvidas em relação a infecções. E eu acho que utilizar relatos de pessoas reais pode também aproximar o público, porque como eu falei, muitos não lembram do que aconteceu no passado, como foi com o HIV, e acaba não dando a devida importância ao uso de preservativo, ao uso de outras medidas. Então, eu acho que aproximar, né, essas pessoas do que são, de fato, as infecções. E, por último, enfrentar esse estigma, o tabu que a gente vem falando, criar um ambiente de aceitação, um ambiente de diálogo, que é o que a gente está fazendo aqui, por isso que eu fiquei muito feliz com o convite novamente, queria agradecer. Acho que um apoio psicológico, que muitos centros têm, é essencial também, e fazer com que tenha um incentivo em relação a uma responsabilidade compartilhada, porque eu me cuidando, eu estou cuidando do outro. Então, esse engajamento da população eu acho essencial. Com certeza. A prevenção é um compromisso de saúde coletiva, né? Um compromisso de todos. É isso. Doutora Gabriela, antes da gente terminar, você gostaria de acrescentar ou reforçar alguma informação aqui nessa nossa conversa? Aproveita e deixa um recado para o público que está nos assistindo. Fique à vontade. Claro, quero sim, quero lembrar, né, o uso de preservativo é uma das formas mais eficazes de prevenção, mas hoje a gente tem a oportunidade de fazer prevenção combinada, né, então utilizar seja PrEP, seja PEP, seja vacinação, para HPV, para hepatite B, e a testagem regular. Então eu queria falar para as pessoas, elas utilizarem dessas ferramentas, né? Buscarem informações, buscarem atendimento. Hoje em dia a internet, ela ajuda, eu acho que ela ajuda muito. A gente tem a informação aqui na palma do dedo, né? Muito fácil. E dizer o recado para as pessoas curtirem o momento de lazer, sem dúvida, mas com responsabilidade. A prevenção, como eu falei, é um ato de cuidado consigo mesmo, mas é um ato de responsabilidade com o outro, e saúde é liberdade. Então, assim, a gente consegue fazer isso. Quem quiser me seguindo, eu posso falar para quem quiser Claro, me seguir por favor, no Instagram. Meu Instagram é @GabrielaInfecto. Então, @GabrielaInfecto. E lá eu tiro dúvidas, eu também falo sobre ISTs. Se alguém tiver qualquer dúvida sobre o que foi falado hoje, vai ser um prazer eu responder. Maravilha. Eu sou bem aberta, então eu estou sempre por lá, vai ser um prazer. Maravilha. Gabriela Leite, muito obrigada pela sua participação em nosso programa de hoje. É sempre muito importante falarmos sobre cuidados com a saúde para a nossa população aqui maricaense. Muito obrigada, então, por compartilhar os seus conhecimentos aqui na TV Maricá. Obrigada eu pelo convite. Estarei sempre à disposição. Foi um prazer enorme poder falar de um tema tão importante com vocês. Maravilha. Bom, pessoal, o carnaval já passou, mas os cuidados com a saúde devem continuar. Como vimos aqui hoje, os períodos festivos podem impactar diretamente no aumento dos casos de ISTs, e a conscientização é essencial para reduzir esses números. Agora é o momento de reforçar a importância da testagem, do tratamento precoce e da adoção de hábitos preventivos ao longo de todo o ano. Se você teve alguma exposição de risco, procure uma unidade de saúde para realizar exames e, se necessário, iniciar o tratamento adequado. A informação e o cuidado contínuo
são as melhores formas de garantir que a alegria do carnaval não traga consequências indesejadas. O nosso programa fica por aqui, mas seguimos juntos nessa missão de levar conhecimento e promover saúde para toda a população maricaense. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais no YouTube e também na Twitch. Além disso, segue a TV Maricá no Instagram, que tem sempre um conteúdo muito legal por lá. O @ é tv.maricá. Por lá você encontra os links das nossas plataformas de exibição. Bem facinho, né? Muito obrigada pela companhia de sempre e a gente se encontra no próximo Maricá Debate. Tchau, tchau!